Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo bem legal sobre os pontos cegos que levam uma empresa ao fracasso, inclusive quando existem vendas. E para esse bate-papo nós contamos com a presença ilustre da Isolete, onde ela que é especialista, ela vai trazer uma visão para olharmos para essa questão. Então, sejam todos bem-vindos. Vou convidar vocês a enviarem essa live para mais pessoas assistirem, porque será um conteúdo muito rico. A gente costuma dizer que é como se fosse ouro, é um conteúdo de ouro, porque vai trazer muita expansão de consciência, vai trazer um novo olhar. Se você tem um negócio, se você está pensando em iniciar um negócio, se você também é CLT, todo esse conteúdo vai te ajudar, porque a partir dessa consciência que a ISO nos trará, fará com que você expanda ela e você transforme o seu dia a dia. Teve alguém que me pediu para participar aqui. Eu estou voltando de uma imersão que nós tivemos no final de semana. Foi um final de semana super intenso, um final de semana maravilhoso que nós tivemos. E uma das frases que mais marcou o meu final de semana foi: se algo precisa capturar você, que seja o seu futuro. E é exatamente isso. Nós precisamos fazer aquilo que é necessário ser feito com aquilo que nós temos, para quando nós tivermos melhor ainda, nós podermos fazer mais. Então eu já vou aceitar aqui. Boa noite, Ale. Tudo bem? Olá, Oi, Gil, boa noite, tudo bem? É boa uma, noite. é uma alegria estar aqui, né, com vocês, sejam todos bem-vindos, né, a gente está percebendo o movimento da entrada das pessoas na live. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem aí, Gil? Aqui tá tudo ok. Tá Aqui eu tudo escuto muito ok? bem. Então, primeiramente, eu quero te agradecer de coração, porque para mim é uma honra estar aqui. É uma honra estar a gente dividindo esse ambiente de um assunto tão importante, daquilo que nos movimenta todos os dias. Inicialmente eu vi que você já trouxe, né, sendo a gente hoje numa posição de colaborador, ou de liderado, ou de dono do negócio, ou com vontade de montar um negócio, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu já vou me apresentando. E no decorrer da live eu volto com a minha apresentação de novo. Eu sou estrategista de negócios, liderança e finanças há mais de 25 anos. Então tive a oportunidade aí de fazer um legado muito grande em grandes empresas, né? E eu falo que todo grande negócio um dia foi pequeno. E quando nós falamos algo de resultado financeiro, parece que é algo que nos apropria, indiferente se for na nossa pessoa física ou no nosso resultado financeiro de uma pessoa jurídica. E a gente rapidamente pensa no nosso contas a pagar e receber, né? Quando a gente fala de financeiro, o que todas as pessoas pensam, né? Na nossa conta bancária, no nosso contas a pagar e a receber. Isso é tanto a gente fisicamente quanto a gente juridicamente. E a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado movimentado por dinheiro, por uma moeda de troca, né? Que é um mercado de pontos de equilíbrio entre dar e receber. E como que isso acontece dentro das empresas? Então, o ponto da nossa live fala que é o ponto cego de empresas que muitas vezes vendem muito bem e faturam muito bem. Vamos lá, então.
Quando eu me preparei para essa live, eu falo que, né, a gente vem fazendo isso há tantos anos, fala para tanta gente, lidera tanta gente, mas sempre é uma preparação. Por que que é uma preparação? Para mim, todo sentido, todo negócio é único. Então, para mim, não existe uma receita padrão que a gente segue nos negócios. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente fala de estratégia e financeiro, às vezes o que pode estar dando muito certo para minha empresa, né? Indiferente se eu tenho um colaborador ou se eu tenho 1000 colaboradores, não vai dar certo para a empresa do colega. Então, primeiramente, quando eu olho para o negócio, quando eu falo de finanças, quando eu falo de resultado financeiro, para mim, cada negócio ele tem uma estratégia e ele é único. Por que que ele é único? Porque ele está ligado com a diretriz de quem faz o gestar dele, de quem faz a gestão dele, que movimenta o resultado dele. Então, isso funciona tanto para empresas bem chutas, indiferente, né, se você ainda não montou a empresa ou está no processo, ou para quem já tem uma empresa estruturada. Então, ao longo da minha caminhada, e é isso que eu trabalho todos os dias no meio de empresários, eu tenho empresa que estão gestando ainda o caminhar dela, o projeto, que inicialmente, eu tenho aquela que está em movimento de expansão e tenho aquela que já está em governança, que está em fase de sucessão. E quando a gente fala de financeiro, de resultado, ele já começa lá no contrato social. Thaís, mas me conta assim, um pouco mais, como assim, né? Começa no contrato social. O contrato social é a base, a estrutura estratégica do negócio. É a base, estrutura estratégica da nossa liderança. Então, é muito comum nas empresas a gente ter contrato social. Às vezes o sócio é de papel e não é de fato de liderança. Às vezes o sócio é de liderança e não é de papel. Às vezes é um sócio investidor e não é o sócio administrador. Mas o que que tem por trás disso e que impacto que tem dentro de um processo financeiro no negócio? Quando eu falo de contas a pagar e a receber, é uma forma que eu já movimento o dinheiro só de entrada e saída. Não é uma forma que eu movimento o dinheiro de uma forma estratégica. E quando eu falo de contrato social, por que que eu falo de contrato social? Porque é ali que começa o negócio da empresa. Porque antes de uma formatação de um contrato social, existe um sonho. E esse sonho, ele é regado por um CPF, que vai fazer uma movimentação. Indiferente se você estiver de frente para essa liderança ou não. O que que acontece nos bastidores no dia a dia? Eu resolvi trazer bem pontual exemplos, porque é mais fácil da nossa compreensão. Porque aquela receita mágica que a gente tem que cuidar do fluxo de caixa, que a gente tem que cuidar da precificação, que a gente tem que cuidar das retiradas da empresa, essa receita básica, todos nós, de alguma forma, a gente faz. Quando a gente faz o nosso controle pessoal de casa, nós fizemos isso. Então, de alguma forma, a gente tem olhar para isso. Mas o que que acontece quando uma empresa ela tem um volume de venda, ela fatura bem e ela não tem resultado? Né? O que movimento que é esse que acontece? Então, eu vou trazer exemplos na prática do que eu vivo isso dentro da área jurídica, na área da perícia judicial e dentro da área de formatação estratégica dentro dos negócios. Então, vamos lá. Se a gente tem um contrato social formatado, o que que é o legado dessa empresa? É gerar lucratividade, que é gerar resultado. Todos nós trabalhamos com o propósito de gerar resultado. Esse propósito a gente vai construindo durante o caminho e durante o percurso. E daí eu me pergunto, vendo muito bem, coloco muito bem o meu produto no mercado e eu não tenho retorno disso. Por que que eu falo isso? Porque a gente fica muito conectado no faturamento. E
O faturamento, sim, ele é um indicador, ele dá uma diretriz, mas quem faz o caminhar do nosso negócio é o nosso resultado. Então, vamos lá, não existe fluxo de caixa negativo, não existe saldo bancário negativo, existe saldo bancário sem dinheiro e existe caixa sem dinheiro. Se eu estou com meu saldo bancário negativo ou estou com meu caixa negativo, vendendo muito bem, de alguém eu vou movimentar esse dinheiro. Eu vou precisar garantir a minha venda de amanhã para fazer o fluxo de hoje. Eu vou precisar de me ajustar num mercado financeiro para garantir que meus compromissos sejam efetivados. Toda vez que eu me colocar num movimento de algo que me causa uma exaustão para olhar, eu tenho a tendenciar, comportamento, a ficar nesse fluxo ainda mais negativo. Vou dar um exemplo no dia a dia. Eu, estrategicamente, peguei uma empresa há 4 anos atrás, que ela tinha um fluxo de venda excelente. Ela tinha um fluxo de venda excelente, ela era bem posicionada no mercado, uma empresa de muito tempo, e ela não dava mais resultado. Lá na última linha, quando eu falo de resultado na última linha, é a gente pegar o nosso faturamento, diminuir os custos, as despesas, ela tem que me dar resultado. Quando eu fui convidada para fazer estratégia, eles falaram, Iso, tem algo na nossa precificação, né, na composição, que o negócio não funciona. Eu falei, ok. Fui contratada para fazer o diagnóstico da empresa, entrei com a minha equipe, começamos a movimentar o diagnóstico. E em todas as conversas, no meu terceiro encontro, quando encontrei o gestor para ter uma conversa, eu já tinha feito a abertura da precificação, eu já tinha feito a abertura do negócio, e eu falei para ele assim, mas em que momento que a gente não consegue ter essa liquidez, esse resultado? Você abriu a precificação, os nossos clientes são os mesmos, a empresa sempre vendeu muito bem, sempre foi bem estruturada, e de repente as vendas começaram a decair, um movimento normal, e automaticamente esse fluxo financeiro começou a ficar muito ajustado. Ele falou assim, olha, Iso, recentemente na época tinha feito assim 3 meses, nós desligamos o nosso gestor comercial. Eu falei, ok. Esse gestor comercial, ele permaneceu quantos anos com vocês na empresa? Ele falou 22 anos. Então, vamos voltar lá ao teu processo. Eu preciso olhar lá no teu contrato social de 22 anos atrás, voltar essa história com você. Ele falou, nossa, Iso, mas assim, a gente teve muita alteração de contrato social no meio do caminho, uma empresa era uma média a grande porte. Eu falei, mas eu preciso esclarecer, fazer uma linha do tempo com vocês. É coisa breve, mas eu preciso ter essa visão. E eu comecei a fazer essa linha do tempo. O que tinha acontecido? Lá atrás, 20 e tantos anos atrás, quando eles fizeram a estrutura do contrato, entrou 2 sócios e entrou essa pessoa como colaborador. E eles prometeram uma fatia da sociedade para ele. E entrou, o colaborador entrou, ficou esses anos todos fazendo, e ele se tornou gestor comercial. Além de eles ter prometido um gatilho de sociedade para ele, algo que não aconteceu, ele que teve a criação e o desenvolvimento do primeiro produto na empresa. Esse primeiro produto foi o que garantiu o crescimento da empresa. O que aconteceu? 3 meses antecedentes da minha entrada, eles tinham feito um desligamento. E esse desligamento, ele ficou um rusgo na empresa. O que foi um rusgo? Por um desentendimento financeiro deles, esse colaborador não saiu bem posicionado. O que eu tive que falar para aquele dono de empresa? Veja bem, nós podemos fazer uma testagem. Você confia em mim dentro do processo?
mas podemos fazer uma testagem no mercado para ver o que vai acontecer. Vamos abrir toda a tua precificação, vamos analisar todos os teus custos aqui, vamos analisar teu fluxo de caixa, vamos analisar o teu plano orçamentário. Ok, eu fiz a abertura disso, a gente levou uns 3 meses, e a empresa, nesse período, o faturamento dela balançando. O comercial dela, o marketing dela trabalhando e fazendo a amostragem com o cliente, com os mesmos clientes, tá? Mas o que acontece? O que acontece? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento de agradecimento desse colaborador por ter ficado tantos anos aqui conosco, mas vamos chamar ele num evento da empresa, numa reunião. Nós fizemos um evento na empresa, chamamos esse colaborador na reunião, daí eu só dizia para o dono da reunião, você precisa confiar no que eu estou te orientando aqui, né, para ver se faz sentido essa nossa testagem. E a gente convidou esse gestor, ele veio para dentro da empresa, nós fizemos um acrílico de homenagem para ele, entregamos para ele, e ok. E começamos a perceber os movimentos da empresa. Eu continuei com as minhas análises técnicas e comportamentais dentro deles da gestão. E a equipe que esse colaborador geria, ela não conseguia... Sabe quando a gente não tem sossego no lugar? Que a gente não vinham para a reunião com os relatórios pela metade, não conseguiam apresentar os indicadores, e eram equipes que entregavam demais. Né? Então, nós tínhamos essa noção que já entregavam demais. A partir daquela hora que aconteceu aquele movimento, a empresa ela começou a evoluir o faturamento dela. Então, quando a gente fala de ponto cego, qual é o nosso ponto cego em relação a essa empresa? Foi feito um movimento, um corte brusco com esse colaborador. Sem contar que ele viveu 20 anos por promessas. Então, quando a gente fala de posicionamento de liderança, de resultado financeiro, parece algo tão simples, e é tão simples que como a gente lida com o nosso financeiro da empresa? Quando a gente fala de uma pessoa que faz estratégica financeira, ele faz um contas a pagar e receber. Quando a gente compreende que o dinheiro é algo que a gente movimenta, eu falo que é quase uma pessoa que a gente movimenta ele para lá e para cá, a gente começa a compreender o que é um fluxo de resultado. Então, eu falo muito isso na área do judicial, porque quando eu vou para uma perícia judicial de empresas falimentares, muitas vezes que vêm, ou de empresas que entram em recuperação judicial, isso acontece muito, porque vai chegando empresas que elas têm fluxo financeiro, mas elas não têm rentabilidade, ou às vezes têm venda e não têm resultado. E quando a gente começa a analisar aquela empresa, a gente vê que é muita coisa acontece antes da técnica também. Então, o que acontece? A gente não pode ir para os dois extremos, ou só ir para a técnica e não olhar o nosso movimento de comportamento e liderança, ou só simplesmente ficar no comportamento e na liderança e não olhar para a técnica. Então, as coisas se complementam. E o nosso financeiro, ele roda em virtude disso. E como que a gente vai gerando confiança no mercado? Nesse movimento, hoje as empresas que mais têm inadimplência são as empresas que mais estão no movimento de sobrevivência. O que é isso? Eu vou formatar um preço para ir no mercado. Eu vou formatar um preço, mas eu vou formatar um preço muito judiado. Daí o cliente fala assim para mim, Iso, mas eu preciso me manter em relação à concorrência. Sim, eu também preciso, eu tenho esse olhar. Mas quando você vai precificar, você tem que compreender que você está entregando um valor. O que você está entregando no valor? Você vai criar um valor através de uma solução para alguém. E essa solução que você entrega para alguém, você começa a criar um lastro de confiança financeira no mercado. E quando você não está com isso bem equilibrado, você vai vender muito bem, colocar uma precificação, às vezes até
que não seja justa com o teu negócio para te dar tanto resultado, mas que seja justa para o mercado. E o que que vai acontecer? O cliente, ele vai te responder. De que forma? Não te pagando. E a inadimplência vai subir. Então, quando um cliente vem para mim e fala assim, Isa, eu tô com um indicador de inadimplência muito grande. Qual é o meu ponto cego? Direto que eu vou olhar a precificação para ver se ele não está em nível de sobrevivência, entregando praticamente aquela mercadoria, aquele serviço sem moeda de equilíbrio de troca para conseguir manter um faturamento elevado, para conseguir se sustentar comportamentalmente o medo dessa pessoa dizendo não. Fica mais leve para mim dizendo que eu estou faturando 100 mil do que eu falar que eu estou faturando 50 mil, mas tendo resultado, né? Então, por que que eu falo que cada negócio é único? Porque a receita mágica não funciona para todo mundo. E é tão interessante que hoje a gente fala assim, ó, o que que é um custo fixo ideal para uma empresa? A margem é 20%. Serve para todo mundo? Não serve. Então, antes de abrir um negócio, eu faço muito diagnóstico antes de abrir um negócio. Né? Quem vai ser sócio, como vai ser posicionado, qual é o desejo desse nosso negócio, até aonde nós queremos estar, ou até aonde a gente quer ter essa visão do negócio. Não existe financeiro com resultado sem estratégia. Tá, Iso, mas é algo tão complexo? Não, é algo simples. Se eu tenho um funcionário, pega um caderno e começa a desenhar o teu planejamento. E isso é muito forte, né, que acontece dentro das empresas. Outro dia nós tivemos uma empresa que vende calça jeans, né, que nós vendemos calça jeans. O que que acontece? Essa calça jeans não é fabricada aqui. Essa calça jeans é fabricada no Afeganistão. E ela vai para o e-commerce, essa calça jeans. O que que acontece no mercado externo e interno? Eu compro a calça jeans lá por R$ 15 e no meu mercado interno aqui é 20. E eu conversando com um dono negócio, na estratégia, ele falou assim, Iso, consegui comprar 4 containers fechados e o lote era em torno, não lembro de valor, assim, R$ 30. Eu apertei o fornecedor e ele chegou a 12. Algo assim. Eu falei para ele assim, ó, cuidado. Quando essa mercadoria entrar aqui no Brasil, a gente talvez vai ter problema porque a gente não vai ter um fluxo de venda tão grande. E ele brincou comigo, ele falou assim, vira essa boca para lá, sabe? Ele falou, vai vir estratégia e vai dar certo. Eu falei, ok. Passou o período, fizemos o aporte, né, que pagamento antecipado, tudo, chegou o container, chegou no porto, travou. Tá, mas isso, o meu documento tá tudo legalizado. Gente, deixar um container hoje no porto parado, tu paga aluguel. Ele começou a pagar aluguel daquele container. Ok, liberamos, depois passou uns dias, liberou, foi para a plataforma de venda. Não começou a vender. Eu falei, meu Deus. E muda a estratégia, faz desconto, aumenta parcelamento no cartão, faz todas as estratégias de marketing comercial, chama, faz tudo. Eu falei para ele assim, tu compreendes o que que a gente fez com o nosso fornecedor? Tu compreendes que a pessoa lá no outro lado do mundo, no Afeganistão, ela está num estado de sobrevivência para entregar. Então, assim, ó, nós tínhamos uma margem absurda você comprando por R$ 20. Você foi lá, apertou a pessoa para comprar por 12 para a gente aumentar muito mais a nossa margem. E o que que aconteceu? Eu só sei que se passaram 6 meses, chegamos para o balanço do final do ano para fechar, ele falou assim, Iso, eu vou te dizer uma coisa, eu vou doar as calças que sobraram, porque eu não estou mais vendendo. Então, isso que acontece por trás dos bastidores de empresas e conosco, e a gente não se dá conta. Então, toda vez... Sim, Gil. Isso poderia, porque eu escutei uma frase que diz: uma empresa é um campo vivo.
Uma empresa é um É, campo vivo e o dinheiro que a gente movimenta é um campo vivo. E é tão forte isso que quando a gente fala de contas a pagar e a receber só, é como se a gente trocasse o dinheiro de prateleira. E forte isso, hein? é demais. E o que que a gente vê? Eu falo que se fosse assim, empresas milionárias não chegavam ao ápice, muitas vezes, da falência, se fosse só o movimento do dinheiro. Então, quais são os sintomas que acontecem na empresa? Né? Os primeiros sintomas, a equipe ela não sabe o que entrega. O dono sobrecarregado de trabalho. Não consegue delegar, ele fica sem força para delegar. Isso, mas assim, eu tento, eu contrato, coloco, chega, vai, volta, eu não consigo delegar. Isso, assim, a gente vende, faço dinheiro no mercado e não me sobra. A equipe não sabe o que entregar. A equipe, Thaís, eu contratei o melhor analista aqui para assumir minha cadeira e eu não sei o que acontece, ele não consegue me entregar um relatório. E os colaboradores começam a fazer esse sintoma. E qual é o nosso sintoma como gestor? A gente fica tão assoberbado de trabalho que a gente não consegue olhar para o número. E quando a gente não consegue olhar para o número, a gente começa a mascarar o nosso medo de olhar para a realidade daquilo que a gente tem que resolver. E o que que a gente faz? A primeira posição que eu tomo é o mercado. E daí eu começo a entrar nesse negócio. A economia não está muito bem. Sim, a economia sempre vai ter estágio. Hoje, né, empreender no Brasil, ter essa posição, é uma posição muito corajosa. Eu falo que todo empreendedor tem todas as minhas honras, porque se manter num país, né, nós somos um país rico, mas em vários estágios de mercado financeiro, muitas vezes doente se movimentando, é um ato de coragem. Mas a gente não pode usar isso como bengala para ofuscar o nosso medo. E é onde a gente começa a olhar o nosso comportamento, o nosso movimento do sistema. Então, economia é um sistema, a empresa é um sistema, o dinheiro é um sistema. E como eu movimento esse sistema dentro do meu sistema financeiro e dentro do meu sistema empresarial? Então, por fim, eu entro no modo sobrevivência, que para mim parece normal, mas eu falo que hoje a gente não pode viver o normal, nós precisamos viver o natural. E quando a gente começa a viver o natural, é a gente olhar para aquele desafio, e eu falo que eu brinco que é fuçar. Aonde começa esse ponto de partida? Por isso que eu tomo muito cuidado nas estruturas da empresa, quando é contrato social, né? Quando é empresa familiar, né? Que empresa familiar envolve dois sistemas, né? E às vezes envolve várias camadas ali, né? E isso é tão forte que às vezes a empresa movimenta e o dono ele não consegue tirar o prolabore dele, ele não consegue tirar para ele conseguir movimentar os negócios dele pessoal. E ele começa a entrar numa normose, achando que aquilo é normal, que é o mercado, que ele tem que se ajustar no quadradinho do preço porque do concorrente. Eu falo que enquanto nós estamos distraídos olhando para o concorrente, nós não estamos cuidando daquilo que nós temos dentro da nossa casa e da nossa empresa. Sim, o concorrente ele serve de uma forma de diretriz no mercado, mas a gente não pode se distrair. Então, quando eu falo de resultado financeiro, para mim é indiferente se uma empresa tem resultado de 5 mil reais, de R$ 1.000 ou de 5 milhões. Eu pergunto para o dono do negócio, isso é o suficiente para você? Se ele falar para mim, isso é. Esse é o meu ponto de equilíbrio suficiente. Ok. Isso está ligado com o quê?
com a nossa estrutura, com os nossos sonhos, com as nossas estratégias. Então, quando eu falo, quando pulveriza aquilo no mercado, assim, eu preciso fazer 1 milhão, eu preciso fazer 1 milhão. Será mesmo que você precisa? Se você precisa? É isso que você quer? Porque toda vez que eu aumento o faturamento, aumenta minhas despesas, aumenta o custo variável, mas isso tem que ser um processo natural. Ele não pode entrar num processo de sobrevivência e de algo que vai te judiando emocionalmente, porque ela vai te levar numa alavancagem de comportamento. Como é que eu tenho essa noção toda? Porque sim, eu vim de 28 anos de mercado financeiro, de sentado numa cadeira de executivo, e eu vi que saber sobre uma planilha era muito raso só. Que tem algo muito conectado com o comportamento, e o comportamento, a vivência, está ligado com cada essência e com cada história de cada um. Então, a minha não é igual da Gil, não é igual, né, igual do Felipe, do outro. E quando a gente está dentro do mundo dos negócios e quando a gente não tem resultado em casa, não tem resultado no financeiro, o que a gente faz? Eu vou trabalhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso encontrar outro caminho e a gente fica ali, cavando o buraco. Cavando o buraco. Começa a entrar em endividamento, né? Eu falo que tu vive uma manipulação emocional e você vai cada dia mais, em vez de você ter amplitude e conseguir olhar para algo que vai te impulsionar, algo que vai te reter. Então, o que eu oriento básico hoje dentro das empresas? Tem o teu fluxo de caixa diariamente, olha para o teu resultado diariamente, não terceiriza. Iso, mas eu tenho um bom gestor financeiro. Ok. Eu tenho uma boa secretária que cuida das minhas finanças, cuida das minhas coisas pessoais, ou eu mesmo faço as minhas finanças e chego 6 horas da tarde, vou lá, entro na conta bancária e pago os boletos. Para tudo. Eu falo que para tudo porque vai dar ruim. Né? Para tudo porque vai dar ruim. E o que acontece? Quando começa a dar ruim, a gente quase que coloca uma venda nos olhos, porque a gente não sabe de onde que está vindo. Então, hoje, quando eu sigo no mercado, até orientar, fechar uma empresa, muitas vezes que não está dando resultado e que não faz mais sentido, é um caminho. E não é um caminho vergonhoso. Não é um caminho, eu falo que isso é um caminho visionário. De você olhar todos os dias para o teu negócio e falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não. Então, assim, ó, qual é a tarefa, né? Eu falo que é a tarefa de todo dia. A gente olhar assim, olhar na nossa conta bancária, mesmo que a gente tenha colaborador que faça isso, olhar na nossa conta bancária, olhar para onde que está movimentando o meu dinheiro. Olhar, sim, para aquilo que faz sentido equilibrado, né? Porque nem tudo. Vamos, né? Voltando lá ao que eu falei, eu estou com um faturamento excelente no mercado. Daqui a pouco eu começo a ficar inadimplente, eu não sei o que acontece. Daí o que a gente faz? Não, o mercado não está muito bem. Na verdade, a tua inadimplência só está dizendo que você está desequilibrando com você lá na hora de startar o preço. Porque o teu cliente, ele também está chegando em nível de sobrevivência. Tu acaba atraindo o cliente conforme aquilo que tu tá precificando, aquilo que tu tá... Por ressonância e por espelhamento. Olha só que interessante isso, hein? Né? Por ressonância e por espelhamento. Olha como isso é tão verdadeiro. Quando você constrói lastro de confiança financeiro no mercado, eu falo que eu me uso como exemplo porque é o que movimenta. Quando eu vou falar com qualquer instituição financeira, o que movimenta? Né? Instituição financeira 1, eu preciso fazer um empréstimo para uma empresa X. Ok, como é que a instituição financeira ela me vê no mercado? Eu criei lastro de confiança.
Ela vai me passar taxa, ela vai me passar tudo bem claro e objetivo. Eu vou poder dizer, não, assim, ó, a gente está fazendo um movimento de tomada no mercado, por quê? Porque a gente está fazendo um empréstimo que aqueles juros eu consigo contabilizar na precificação que vai dar retorno para a empresa em X meses. E esse lastro de mercado se constrói como? Por posicionamento, por clareza, por você ter estratégia, por você ter visão. Então, não é muito difícil você ter visão, né? Ter visão numa pontuação de ser visionário. Se você controla o teu caixa todos os dias e tu olha que algo não está confortável e não tem resultado, por que que às vezes, muitas vezes, Gil, a gente fica numa posição de esperar meses? Porque tem algo ligado com o nosso comportamento. Então, quando tu traz isso na tua mentoria sistêmica, é algo que movimenta. É algo bem antes. Olha que interessante o que a Fer colocou aqui, Iso. Ó. Primeira coisa que faço todo dia ao chegar na empresa é abrir a conta bancária e a partir daí meu dia começa. Ela Isso, cuida, né? cuida. E eu vou te dizer assim, ó, a Fê que escreveu isso, eu sou uma pessoa que eu amo pagar boleto. Porque se eu estou pagando o boleto, o meu dinheiro está em movimento. Se eu tenho algo para pagar, é algo que está em movimento ou que está em construção. E o que que a gente faz quando a gente está muito. Nossa, eu tenho que pagar tanto boleto. Não aguento mais pagar boleto. Eu amo pagar um boleto de um investimento, eu amo pagar um boleto da minha casa que eu estou fazendo uma reforma, porque eu sei que meu dinheiro está em movimento. Eu sei que aquilo que está entrando está fazendo sentido. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais esse movimento, né, Gil, que tu traz muito forte isso nas mentorias sistêmicas, e que eu trago muito isso na estratégia de comportamento de empresas, que eu falo muito sobre as finanças relacionais, e esse movimento vai acontecendo natural. Claro que a gente não vai se eximir de desafios. Todos nós temos desafios, mas eles vão ficar com mais clareza para as nossas soluções. Então, a tarefa do dia é todos os dias, olha para aquilo que tu estás pagando. Realmente pergunta, questiona. Por quê? Para quê? O que que eu quero com isso aqui que eu estou fazendo aqui daqui a 2 anos? O que que eu quero daqui a 3 anos? Porque senão a gente entra num processo de sobrevivência de apagar incêndio. E eu falo para o meu mentorado, assim, eu brinco, né? Eu falo assim, ó, se eu te perguntar o faturamento dos últimos 3 meses, tu não souber, em 2 minutos, tu não tá cuidando bem do teu dinheiro. Esse é o movimento de cuidar. Faça plano orçamentário, indiferente se eu tenho 2 funcionários. Agora, em setembro, eu já começo a olhar para 2026 para a empresa. Tem empresas que a cada ano eu olho 2, 3, 4, 5 anos para frente, indiferente, eu posso faturar 10 mil reais por mês. Eu preciso saber o meu trajeto, aonde que eu quero chegar. Né? Isso acontece muito nos primeiros anos do negócio, porque você injeta muito dinheiro para aquilo movimentar. Por isso que a maioria das empresas no Brasil quebram os primeiros 5 anos. Né? Porque tu precisa criar esse fôlego, essa reserva de contingência que a gente fala, para manter um negócio. Né? E tu precisa criar os teus braços dentro da empresa. Inclusive, se a gente for 1 ou 2, a gente precisa criar estrutura dentro da empresa para a gente conseguir movimentar. Então, aqui eu posso trazer N exemplos de empresas que já passaram por estratégias e que deram muito certo, e empresas que também vieram para mim pelo caminho judiciário, que chegaram no ápice do negócio.
E sim, eu já vivenciei, já vivi muito isso, famílias construindo, levando patrimônio, eu falo que ele leva um tempo para construir. Então eu quero dormir e acordar amanhã e ter patrimônio, isso não vai funcionar. Ele é um legado que ele te leva um bom tempo de construção e de cuidado. Então eu já sim vi famílias com patrimônios gigantescos e se perdendo em 6 meses. E é mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu falo que o ato de empreender é um ato corajoso. E eu conheço empresas familiares que são muito prósperas. Quando eu falo sobre prosperidade, eu não fico falando sobre a última linha de resultado. Eu falo sobre prosperidade emocional, prosperidade de família, prosperidade de saúde. Porque senão eu sou tão rico, e só dinheiro eu tenho. Então, quando a gente fala de sucesso, de resultado financeiro, é toda essa base de construção. Então, sim, hoje, quando eu pego uma empresa para analisar, tanto na minha mentoria individual online, ou né, quando fica próximo da região, eu atendo as empresas físicas, e eu atendo desde o negócio enxuto, eu faço diagnóstico, e até o grande negócio. E nesse diagnóstico é movimentado, sim, esse lado todo financeiro e estratégico e esse lado que eu falo de planejamento da empresa, né? Então, aonde a gente quer estar e como a gente quer estar, para onde a gente vai caminhar. Então, assim, por mais que talvez a gente não tenha aquela compreensão já de momento, mas aquilo vai vindo para a gente. Eu tenho empresas hoje trabalhando e operando que estão num movimento de sucessão e expansão e nesse movimento de mercado. E estão expandindo o negócio, né? E que estão, eu brinco, né, que eu já posso dobrar a meta porque já estão com meta batida do ano de 2025. E como que essas empresas fazem? Cuidando. Todos os dias. Mas não é só de uma tabela. Não é só de um programinha ali. É bem mais longe disso, né? É Isso, cuidando. eu anotei algumas coisas aqui, porque eu quero te Uhum, perguntar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse diagnóstico das empresas, até mesmo para você, né, falar sobre o teu trabalho aqui, porque eu sei uhum, que tem muitas pessoas aqui que estão aqui realmente por isso, sim. porque elas querem Uhum, saber como, por exemplo, tem uma pessoa que quer iniciar um negócio hoje, tem uma pessoa que uhum. já tem um negócio. Como que seria esse diagnóstico? Como que você É. auxilia essas Quando é pessoas? uma pessoa que quer iniciar um negócio, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, o diagnóstico, ele movimenta 4 encontros quando a pessoa vai iniciar o negócio. Ela vai ficar 4 encontros comigo e eu vou desembaraçar esse futuro negócio com ela, né? E vou entregar para ela uma simulação de resultado desse negócio, pela visão que ela vai me trazendo e pela visão de mercado que eu tenho também. E quando é uma pessoa que já está em movimento, né, já tem um negócio, já está em movimento de crescimento, ele vai para a minha mentoria, que não é a primeira mentoria de diagnóstico, é a minha mentoria individual. O que que acontece? No primeiro encontro, eu vou colher dados com essa pessoa e no segundo eu já começo a movimentar um diagnóstico com ela. E em cima desse diagnóstico, eu começo a criar um plano estratégico e orçamentário de direção para ela. E sim, eu vou dizer para ela que o negócio vai ser rentável, não vai ser, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. E o que que vai acontecendo? Vai acontecendo um movimento de estrutura. Então, é bem comum hoje o que que a pessoa vem. Quando a pessoa está no movimento inicial, Gil, do negócio, ela vem para mim com 6 encontros, eu vou fazer esse diagnóstico, eu vou construir com ela, eu vou entregar isso para ela. E depois ela vai entrar num movimento que eu tenho de acompanhamento. Ela pode seguir comigo de acompanhamento, né? Eu vou seguir um movimento de acompanhamento. Mas sim, eu vou dar o diagnóstico para ela bem estratégico e financeiro
para descobrir o ponto cego dela, aonde que não está dando o resultado do que ela gostaria, né? E indiferente se a pessoa, né, não ainda abriu esse negócio, que daí ela vai para o meu diagnóstico puro, ou se ela já está em movimento de um negócio, que também ela segue uma linha de diagnóstico, só que esse eu já tenho dados formatados, né? Então eu falo é vida real. E a pessoa que ainda não formatou o negócio, eu vou formatar com a base de dados que ela vai me trazer. E com a base de dados que eu tenho no mercado, né? Porque hoje eu tenho bastante informação do mercado que vai acontecendo. Eu trabalho com vários segmentos e vários patamares de empresa, né? Então, assim, vai entrando vários segmentos e vários patamares de empresa, né? E eu vou dar essa clareza para a pessoa. Então, ela fica diretamente comigo, né? Ela não fica com a equipe de apoio. Se ela entra para essa mentoria, ela fica diretamente comigo. Por quê? Porque ali eu brinco, eu provoco o meu mentorado a construir ele, olhar para esse resultado, né? E eu sempre falo que no final eu digo, é esse resultado que você quer, é isso, né? Da onde, aqui está teu ponto de partida, onde que você quer chegar. Então, sim, Gi, hoje eu acompanho aí empresas que daí, por fim, vão ficando, e tem empresas que eu tenho um projeto ali para 5, 6 anos para frente, inclusive empresas que já estão bem estruturadas, que a gente já está pensando no momento, assim, de vendê-las. Né? Por quê? Porque são empresas familiares, os filhos não querem tomar sucessão, né? Eles não querem colocar administrador, preferem vender. Então, isso começa já a criar uma formatação de média empresa para cima. Já tem que ter esse olhar. Nossa, Iso, mas a minha média empresa? Sim, a tua média empresa. Vamos lá, se é uma empresa familiar e você tem um filho único e o filho único está lá e não quer a sucessão. Tá tudo bem? Qual é o próximo passo? Né? Aqui, né, Gil, já entra quase uma aula toda, né? Porque como eu sou bem especialista em sucessão familiar de empresas, né? E eu vejo muita coisa acontecer, né? É que a gente sabe, né? Toma cadeira por herança, não por competência, né? Toma cadeira por desequilíbrio, às vezes, né? Algo para não causar um desajuste, mas tudo isso tem uma consequência. E qual é a consequência? É a consequência do retorno, né? Do retorno, eu falo do retorno financeiro, daí por isso que eu falo das prosperidades, né? Então, as prosperidades, para mim, quando a gente fala num todo, é o contexto, né? É a nossa saúde mental, é a nossa, né? É a nossa saúde, sim, é o nosso relacionamento, né? A que preço que eu quero pagar com isso tudo? Né? Então, aqui eu falo que eu abro um paraquedas para o meu mentorado. Né? Então, a gente tem uma visão bem amplificada, assim, do negócio. Né? Sim, eu vou olhar para se é serviço, se é produto, eu vou abrir com ele mais essa precificação, porque ali ele vai conseguir ter essa clareza do que ele hoje está colocando na empresa dele, se realmente tá fazendo sentido. E eu falo que não existe fórmula mágica, né? E eu digo que o mentorado que ele vem para mim, ele vai sim receber uma planilha técnica toda para ele controlar tudo, mas não é só sobre isso, né? Então eu falo que não é só sobre uma planilha, isso a gente tem uma habilidade bem rápida ali de preencher. Mas é aonde que eu quero estar com esse negócio e para onde, qual que é o meu desejo, né? Porque assim, toda vez que a gente movimenta uma empresa, e movimenta um negócio, a gente, no nosso dia a dia, a gente movimenta tempo. Quanto tempo eu estou perdendo? Eu estou perdendo vida. Quanta vida, e essa vida que eu estou, né, perdendo, entre aspas, ela tem que me dar retorno para eu ter uma vida saudável, né, para eu ter uma... Por isso que a gente fala que dinheiro é um movimento saudável. Ele faz eu ter uma saúde melhor, uma alimentação melhor, faz eu ficar bem pertinho da minha família melhor. E ele tem que ser cuidado. E daí a gente, de qualquer jeito. Se distrai.
se distrai, né? E muitas vezes a gente entra nesse movimento e a gente também não se dá conta. Daí a gente precisa, né, de um movimento do Magil para ajudar. E hoje é tudo muito segmentado. O que que a gente fazia anos anteriores, né? Das nossas descendências. Faziam a gestão de tudo. Então, hoje, as médias empresas, elas têm um pouco ainda de dificuldade, porque as gestões são mais abertas. Ah, eu quero fazer uma abertura num campo comercial. Hoje eu preciso ter habilidade para olhar esse campo comercial, né? Existe algo que se chama inteligência de mercado. Inteligência de mercado, ela vai fazer um mapa de mercado do produto que tu queres vender. Exemplo. Ela vai analisar, a Gil está lá no Rio Grande do Sul, a ISO está aqui em Santa Catarina. Eu quero abrir uma filial em Rio Grande do Sul. Hoje, para nós, comercialmente, eu contrato uma inteligência de mercado que vai rodar o Rio Grande do Sul e vai ver se tem mercado para isso. E como que esse mercado se movimenta? Então, eu falo assim, que sim, que é importante, a gente, indiferente do que tu tiveres, isso é bem importante também para o nosso orçamento pessoal, né? Então, hoje a gente só vai, muitas vezes, assim, paga a conta, paga a energia, telefone, e vai. Olha, né, porque ali tem algo também, né? Ali tem algo. Porque se a gente não começa a cuidar do nosso dinheiro dentro da nossa casa, mesmo a gente sendo dono de empresa, um líder, um liderado, a gente vai ter muita dificuldade de olhar isso lá fora. O que a gente não olha para dentro reverbera para fora. E daí o que acontece quando tu tá na empresa? Lança mais um produto, mais um produto, mais outro, mais outro, mais outro. Meu, esse não tá dando certo, vamos lançar mais um. E vamos colocar mais um produto no mercado. E daí a gente fala que a gente começa a derreter a nossa, né, uma parte daquele tempo da nossa vida, daquilo que a gente está empreendendo. E é isso que vai acontecendo no nosso mercado financeiro. Então, sim, qualquer pessoa, Gil, qualquer pessoa tem a possibilidade hoje de sentar numa mesa de negócio. Qualquer. E isso eu falo muito na minha mentoria, né? Eu preparo também esse dono do negócio, essa pessoa. Ah, Iso, eu preciso lidar com o banco, falar isso, isso. Não, calma. Você tem essa capacidade, você é preparado. Pergunte quantas vezes. Às vezes a gente acha assim, ah, é o óbvio eu perguntar. Pergunte. Por quê? Porque você está falando do teu patrimônio, você está falando do teu dinheiro, você está falando da tua vida. Como que eu vou fazer, às vezes, uma movimentação de dinheiro e não pergunto uma taxa? Ou não quero saber, eu só quero saber que aquele dinheiro tem que entrar na minha conta para mim resolver para pagar meus boletos. Né? Então é isso. E eu falo que esse patrimônio, ele vai se construindo, ele vai ficando leve. Né? Eu falo, eu amo o que eu faço, né? Eu amo ver esse movimento. E para mim, construir patrimônio é o desejo único de cada um. Então, eu respeito cada ser com aquele desejo que ele tem. Então, para mim, às vezes, construir um patrimônio é comprar uma casa. Mas para Gil, construir um patrimônio é comprar um prédio. E tá tudo certo. É igual o resultado de empresa. Não acredito em fórmulas mágicas, porque eu vivo esse mundo mais de 25 anos, né? Não acredito. Não acredito, porque eu posso falar com bastante propriedade, é o que movimenta, é muita construção, é um passo a passo que se segue, né? Eu falo que, mas sim, o que eu acredito, aonde você está posicionado, com quem você está posicionado, quem são teus pares para trabalhar, né? O que você quer olhar. Então, quando você começa a se abrir para esse novo, não tem como o negócio, né, não movimentar.
A Ali falou, né, o respeito ao dinheiro, né? Eu acho É que é muito forte. exatamente isso, né? Isso. Então, assim, ó, se a gente não respeita algo, exemplo, que nos gera um benefício, vamos para um exemplo prático, quando eu estou doente, eu preciso do dinheiro para comprar meu remédio. Vamos dar um exemplo prático. É como se eu rejeitasse a minha vida. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar para esses pontos cegos dentro do negócio, e eles vão nos dando sinais. Isso é bem importante, que eu sempre falo quando eu trago isso para o meu mentorado, que quando ele chega para mim tem que fazer sentido para ele também. Porque senão esse movimento, esse pagamento que vem dele para mim, também não vai ficar na minha mão. Porque eu falo que o universo ele dá um jeito de movimentar e dizer, calma aí, para aqui e olha o que você não está vendo. Então, quando a gente fala de resultado financeiro, né, que eu digo que a nossa conta lá no vermelho e que te leva para essa exaustão emocional, ela vai te levando por um caminho, que é um caminho que você entra na normose, você não consegue viver no natural. Daí você fica no estado de alerta e de sobrevivência. E a gente, porque nós temos um cérebro no lado esquerdo, por defesa, a gente entra muito rápido nesse estágio. Então, daí a gente começa a se achar enfraquecido de pedir ajuda, né? A gente começa a se colocar numa posição de dizer, nossa, eu tenho vergonha que a minha empresa não está dando resultado. Não é vergonha, isso é ter visão, é ser visionário. Eu amo quando chega um mentorado para mim e fala assim, Isa, eu vi isso, não está acontecendo isso, isso, isso. Eu consigo ver o nível de estágio de visão que ele está se dando conta. Então, hoje sim, hoje, que nem eu falei lá atrás, fechar uma empresa é ter um ato de coragem, ser visionário e de olhar para aquilo ali e dizer, não faz sentido. Não é o resultado. Eu recentemente fechei uma empresa que estava dando resultado, mas não era o resultado que o dono gostaria. Eu falei, mas você não quer seguir outro caminho estratégico? Ele falou, não, isso. Não, ela está dando resultado, o resultado aqui já aportou tudo que eu investi, ela já se pagou, mas agora o meu desgaste energético, físico e mental não é o ideal. E fizemos um fechamento. Conversamos com a RH, a gente pegou todos os colaboradores, fizemos um trabalho no mercado com Headhunter para repor todos aqueles funcionários como indicação. E foi feito um movimento aos poucos e foi, acontecendo o fechamento. Sim, isso acontece. Eu tenho empresas que às vezes faturam um X valor e querem reduzir também. Por que querem reduzir? Porque começa a ter essa visão, não é só sobre o faturamento, é sobre o resultado. Né? Ele está almejado porque senão você fica naquele desgaste de energia e chega no final do mês, não sobra nada, tu não consegue estirar. Imagina o sacrifício que a gente se coloca, entregar tudo que a gente tem por mês e não tirar nosso prolabore. Esse é um formato de você enfraquecer a tua empresa financeiramente. ISO, mas eu não tenho um caixa agora. Faz o movimento nem se for de R$ 200. Mas você precisa fazer. É como se você colocasse no prego todos os dias da tua empresa. Eu não mereço, eu não mereço. Eu entrego 120% e eu não mereço. E isso tem um resultado dentro da empresa surreal, porque cada vez ela se enfraquece mais. É quase dizendo assim que o dono entra num processo de sacrifício bem grande. Então, como eu tenho esse olhar sistêmico dentro dos negócios, e tenho esse olhar, para mim, esse movimento, ele tem que fazer sentido. Eu respeito muito, muito mesmo, Então, eu falo para o dono da empresa, às vezes, chega alguém e senta na janela. E daí você aposta todos os cartuchos ali. Mas por quê? Porque tá ligado com o meu comportamento de medo, que eu acho que essa pessoa que chegou, ela vai me resolver a vida.
e vai me tirar daquele estágio ali, vai me salvar. Não vai, Não não. vai dar certo. Iso, Não vai dar certo. Fale. já deu 1 hora. Sério? Nossa, bem que, sabes, né? Eu preciso reconhecer, eu sou uma ótima prof, né? Então, eu amo dar aula, é bem meu, né? Eu falo que eu gosto bastante. Então, tá, né, Gil? Eu Eu espero. ficaria aqui mais 1 hora, né? Porque assim, ó, é um assunto que ó, até a Ali também está falando que é sensacional, porque realmente essa visão que você traz, a maneira que você traz, a explicação que você dá, é assim, ela clarifica, ela faz isso aqui, ó, com a nossa mente, com a nossa visão, né? Ela vai ajudando, ela não faz. Porque às vezes você escuta algumas explicações, elas fazem assim, né? A tua, Uhum. não, ela tá fazendo assim, ó, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui também percebeu isso, né? Sim, porque ela tem que fazer sentido para a gente saber da onde que vem essa raiz. Senão eu falo que a gente fica muito no raso, né? E eu falo o que que é o raso hoje dentro da nossa área financeira? É isso, né? O raso é isso, eu olhar para o meu caixa e saber que ele está negativo e eu não sei o que fazer, Uhum. né? Eu saber que eu preciso vender, preciso organizar minha equipe, tá? Tudo isso a gente já sabe. Tudo isso quem tem negócio já sabe. Mas os pontos cegos não, né? Os pontos cegos que roda esse negócio, não. Aqui eu poderia, assim, ó, fazer uma lista de exemplos, o que eu vivencio todos os dias. Por isso que eu gosto de trazer bem para a prática, né? Mas então tá, gente. Foi um prazer enorme, né, estar aqui. Que bom, Gil, obrigada pela oportunidade, né? Eu falo que quando a gente ama o que faz, para nós fica leve, né? E eu falo que sempre, né, tem bastante trabalho aí pela frente, né, Gil? Ah, Né, tem olha a muito Cibele aí trabalho. também. Ah, Cibele tá aí. Cibele, a gente tem bastante trabalho, né, pela frente, eu falo, e é isso que eu falo com os meus mentorados, né? É, as pessoas que se sentirem chamada ou precisar de essa orientação, me chamem no direct, né? Me seguem ali no Instagram, é @isolete_los. Me chama no direct que eu vou tirando, sim, as dúvidas, né, de como funciona e de que funciona. Eu falo que não existe resultado financeiro sem planejamento estratégico. A gente não consegue diluir isso, né? E se a gente tentar fazer isso, a gente vai conseguir se sustentar por um período que não é um período muito longo. Né? Então, de novo, Gil, muitíssimo obrigado pela oportunidade, né? Direto de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Gente, um bom descanso para vocês, boa noite, né? Agradeço cada um que passou por aqui hoje. Eu também sou muito grata por você ter contribuído com essa live, né? Isso foi uma honra receber você aqui, né? E, e claro, todo mundo, quem quiser seguir com você, eu vou deixar aqui também, vou Sim. deixar salva a live, vou deixar teu arroba aí. Ó, assim tá Uhum. pedindo para nós fazermos mais, com certeza, porque é um assunto realmente encantador Sim, e que sim. traz muita Aqui, consciência. aqui a gente pode até fazer por etapa, sabe, Gil, de tanto assunto que teria para organizar, né, e para orientar. E eu falo que a gente está num mundo de cooperação, então é sobre isso, né? Isso aí. Tá joia? Um bom descanso a Bom todos. descanso para todos nós. Até Obrigada, mais. Gil. Até mais.